A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite, nesta sexta-feira mais uma vez. Grato ao Senhor para podermos, no nome de Jesus, compartilhar mais uma vez do estudo da palavra do Senhor. Nós estamos meditando na segunda carta de João, e já estamos avançando para o final dessa carta. Hoje nós estaremos estudando o versículo de número 9, pois já encerramos aí a semana passada o versículo de número 8, que dizia: olhar por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. No dia de hoje nós vamos estudar a respeito do versículo de número 9, que diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria fazer uma oração com você neste momento, pedindo a Deus que venha visitar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade de agir sobre a sua vida no dia de hoje e que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Que nós tenhamos condições de permitir que Deus nos transforme pela renovação de nosso entendimento e que esta palavra venha de fato trazer mudança de vida e que você possa alegrar o Senhor através da sua vida com este ensinamento. Feche seus olhos e ore comigo nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui gratos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Louvo ao Senhor, ó Deus, Criador dos céus e da terra, por esta maravilhosa oportunidade, Senhor, que temos de levar a Tua palavra aos nossos irmãos queridos. Que o Teu poder, a Tua misericórdia nos alcance nesta noite. O Teu poder para nos transformar e nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer sermos melhores, ó Deus, para Ti e para o Teu reino. E a Tua misericórdia, porque nós estamos, ó Deus, perdidos em nossa miséria humana e precisamos da Tua compaixão sobre tudo isso que nós vivemos aqui nesta terra e dependemos de Ti, ó Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos, Te louvamos, Te agradecemos e Te exaltamos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Estamos aqui, queridos, então, para meditarmos na palavra do Senhor, na segunda epístola de João, versículo de número 9. Conforme já tinha lido, mas queria ler novamente, que nos diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto como ao Filho. Na Nova Versão Internacional, nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, ou seja, acrescenta coisas, adiciona coisas, inventa coisas, recebe uma revelação nova a respeito do Evangelho, além de tudo que Cristo já nos deixou, não tem a Deus. Quem permanece no ensino de Cristo, quem permanece no ensino, tem o Pai e também o Filho. Então está aí o perigo de acrescentar coisas à palavra de Deus, de sair daquilo que Jesus Cristo ensinou e passou para os seus apóstolos, como uma afirmação de que se você inclui ou acrescenta alguma coisa no ensino de Cristo que não está de acordo com a palavra do Senhor, há o risco e uma determinação celestial de Deus de que, indo além daquilo que Cristo ensinou, este tal não tem a Deus, e quem não tem a Deus, e somente quem permanece no ensino de Cristo é que tem o Pai e também tem o Filho. Em primeiro olhar, para alguns parece que João está levando as coisas muito a ferro e a fogo, na verdade, parecendo exagerada a forma com que trata o assunto. Mas, na realidade, ele está sendo firme com o propósito
que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, de dar continuidade ao que desde o princípio ele aprendeu com o Senhor Jesus. Então João ele não está sendo duro demais. Na verdade, ele foi alertado por Jesus para tomar cuidado com os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Ele já foi alertado de antemão, junto com os outros apóstolos, e quando ele enxerga isso numa situação de perigo para a igreja, ele imediatamente combate, e esse deve ser também o nosso dever, de combater as falsas doutrinas, de combater o que está sendo ensinado de forma errada, de combater os falsos mestres, de combater os falsos cristos, prevenindo os nossos irmãos, prevenindo-nos uns aos outros, nos guardando uns aos outros, para que esse tipo de ensinamento, esse tipo de falsa doutrina não entre dentro de nossa mente, nosso coração e cause um estrago aí desnecessário para que nós não venhamos perder aquilo que nós temos conquistado até aqui. Neste versículo é dada aí uma sentença, como se fosse uma lei, né? Uma lei do Antigo Testamento. Então, se você for ler novamente o versículo, ele diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então já é uma determinação. Quem não persevera na doutrina, não tem a Deus. Quem não persevera na doutrina de Cristo, quem não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Só tem a Deus se esta pessoa permanece na doutrina de Cristo. E aí, além de ter o Pai, também tem o Filho. Então, nesse versículo é dada uma sentença, como se fosse uma lei, inclusive uma lei casuística do Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, como os irmãos devem saber, nós temos dois tipos de leis. A lei apodítica, que é direta e informa o que pode, o que não pode ser realizado, e a casuística, que era acrescido do se. Se o homem fizer isso, então pagará dessa forma. Então nós temos aí alguns exemplos de leis apodíticas e leis casuísticas. Podemos citar um que é bem conhecido, que está dentro do Decálogo, está dentro dos 10 mandamentos, em Deuteronômio 5,19. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Deuteronômio 5,19, uma lei apodítica, uma lei direta, uma lei que descreve o que você não pode fazer, o que você não deve fazer. No capítulo 5, no versículo 19, um dos 10 mandamentos que diz, não furtarás, não furtarás, ou o versículo 17, não matarás, ou o versículo 18, não adulterarás. Então, esse tipo de lei, essa lei que nós estamos falando que a lei apodítica, é uma lei direta e que ela diz, olha, você não deve, você não pode fazer esse tipo de coisa, e não podendo fazer esse tipo de coisa caracteriza aí uma lei apodítica, né? No caso de João, ele coloca um condicionante. Para você ter o pai e o filho, você precisa de um condicional. A condição é, você tem que permanecer na doutrina de Cristo. Então a lei apodítica, ela não te dá um condicional, ela é direta, ela é precisa, ela é indicativa. Né? Vá para a esquerda, vá para a direita, retorne, não vire à esquerda, não vire à direita, não vá à frente, stop, pare, estacione, enfim, é uma lei que dá uma direção, dá uma diretriz, dá uma orientação direta, sinalizando o que se deve fazer. No caso da lei casuística, ela já é uma lei condicionante. Então, um exemplo é lá em Levítico capítulo 24 e o versículo de número 17. Levítico 24 e o versículo de número 17, que diz assim: E quem matar a alguém, certamente morrerá.
seja, existe um condicionante aí na lei. Se você matar alguém, você morre. Você certamente morrerá se você matar alguém. Então, se ele tem um condicionante dentro da lei casuística, porque ela vem de uma causa, algo que aconteceu e que te leva a determinada situação. Assim também é a lei casuística. E João, ele descreve uma sentença ou uma lei casuística, vamos dizer assim, se a gente puder classificar o mandamento de João, de que aquele que não persevera na doutrina de Cristo, ou aquele que vai além da doutrina de Cristo e acrescenta coisas dentro do mandamento de Cristo, esse tal não tem a Deus. Para ter a Deus, você só tem a Deus se você permanecer na doutrina de Cristo. E aí você terá tanto o Pai quanto ao Filho. No caso de João, ele está afirmando que aquele que prevarica, aquele que age de má fé, aquele que tem intenção de fazer o mal em relação ao verdadeiro ensino, aquele que vai além do que deveria ensinar, não tem a Deus. Ou seja, se alguém faz isso, então não tem a Deus em sua vida. Por mais que tenha aparência, por mais que tenha cultura, por mais que se vista igual, por mais que fale igual, por mais que gesticule igual, por mais que aparenta ser, se não permanece na doutrina de Cristo, esse tal, ele não tem a Deus, ponto pacífico, e não dá para discutir com a palavra. Se ela afirma categoricamente isto, então não existe outra maneira de nós termos o Pai e o Filho se nós não permanecermos na verdadeira doutrina de Cristo. Então é importante nós conhecermos esta verdadeira doutrina, é importante nós inculcarmos essa doutrina em nossa mente e em nossos filhos, é importante que nós a conheçamos de maneira concreta, de maneira profunda, para que nenhum outro tipo de ensinamento venha sobre nós, tirando aí a verdadeira doutrina e o ensinamento de Jesus sobre a nossa vida. Obviamente que quando eu faço essa comparação com a lei, né, não é no teor da lei, né, é como se nós estivéssemos debaixo do jugo da lei, é apenas uma analogia da consequência do erro que se paga por realizar algo, um tal ato herégico, né, um tal ato herege. Não se pode transgredir o que foi ensinado a respeito de Cristo, não se pode ir além, ir à frente, como sendo algo, inclusive, progressista. Né? Os progressistas, eles querem avançar, eles querem ter ali o progresso, eles querem ir para frente, eles querem ter uma visão futurista, eles querem atualizar a palavra. Não sou contra ser progressista, não sou contra levar em consideração que a linguagem da palavra ela precisa ser atualizada, mas o conteúdo bíblico, o cerne bíblico, a doutrina cristã, ela não precisa ser atualizada. Os textos originais não precisam ser atualizados, precisam sim ter uma linguagem atualizada. Usar o vocabulário de 1950 nos dias atuais está totalmente fora de cogitação. Até para entender alguma frase, talvez para algumas crianças ou alguns jovens, seria difícil entender o voz me ser, né? Ou que se transformou em você e hoje já é o ser, né? Antes as pessoas diziam assim, voz me ser foi até lá, aí se tornou comum dizer você foi até lá, e hoje, fugindo totalmente do vocabulário formal, é o você foi lá, né? Então, usar um vocabulário antigo, eu sou realmente contra, sou a favor de ter uma linguagem atualizada da palavra, mas nós não podemos ser a favor de ser progressista no sentido de que o conteúdo bíblico precisa ser alterado. Em hipótese alguma, isso é uma heresia, isso é um ato herege, isso vai trazer, pode trazer consequências gravíssimas do ponto de vista de salvação, e não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós sermos servos
fiéis à sua palavra, e ele vela sobre a sua palavra, e por mais que alguém tente mudar o seu conteúdo, este que muda, quando ele altera, quando ele muda alguma coisa, ele está tirando consigo também a sua parte, junto com Deus, e ele está tirando Deus de dentro dele, e é isso que João está nos ensinando através da sua palavra. Então, obviamente, essa comparação não é o teor da lei, mas apenas a analogia da consequência do erro que se paga por realizar tal ato herege. Não se pode transgredir o que foi ensinado a respeito de Cristo, não se pode ir além, ir à frente, como sendo algo inclusive progressista. Ser progressista não tem, como eu disse, não tem nenhum problema, desde que não saia da doutrina base de Cristo, do que se aprende no fundamento bíblico. Tudo pode ser acrescido na interpretação como forma explicativa ou educativa a respeito das Escrituras, mas nenhuma inclusão é aceita no seu fundamento, na sua base, na sua doutrina. Se você quer expor um ensinamento e acrescenta alguns exemplos para ilustrar esse ensinamento, ele é perfeitamente aceitável, ele é perfeitamente compreensível. Você pode usar diversas técnicas de linguagem, inclusive para transmitir a palavra de Deus. Você pode criar textos dissertativos, você pode criar textos narrativos, você pode usar as figuras de linguagem que estão disponíveis, você pode fazer acrônimos, você pode fazer o que tiver de criatividade dentro da sua mente. Você pode usar a filosofia como suporte, você pode usar a história como suporte, você pode usar testemunhos como suporte, você pode usar a geologia, arqueologia, antropologia, você pode usar todas as disciplinas que você imaginar, que você conhece, para formular a sua mensagem, transmiti-la através da palavra de Deus. Mas se você alterar o conteúdo da palavra, você está se enquadrando nesses hereges, você está se enquadrando nesses falsos mestres que estavam levando um ensinamento enganoso para a igreja do Senhor ali na Ásia. Então, ser progressista não tem problema nenhum. Tudo pode ser acrescido na interpretação, para auxiliar na interpretação, para se tornar mais explicativo, mais elucidativo a respeito das Escrituras, mas alterar o seu fundamento, isto é inadmissível. O Senhor não permite, não aceita. O que se tem a respeito de Cristo deve ser respeitado. E se alguém acrescentar qualquer coisa que vá além do que está escrito, ou retirar algo, este não tem a Deus, como afirma João. João, ele é uma autoridade bíblica, queridos. Ele é uma autoridade bíblica. Ele foi testemunha física, ele foi testemunha ocular, ele foi discípulo do Senhor, ele esteve em contato com ele recebeu diretamente da fonte. Então, João, ele foi e é uma autoridade bíblica, porque os seus registros estão conosco até os dias de hoje. Tudo, preste bem atenção, tudo que diminui a Cristo em relação a qualquer coisa é heresia. Deve ser seguido à risca para que cada um de nós continuemos pertencendo a Deus, continuemos sendo de Deus. De quem você é? Eu sou de Deus. Por quê? Porque o meu fundamento ele é bíblico. O meu fundamento ele não foi acrescentado por alguma outra filosofia de vida. O meu fundamento ele não foi incluído nenhuma outra parte de outra religião. Não existe uma mistura de religiões, não existe um sincretismo na minha fé. A minha fé é totalmente voltada para a palavra do Senhor e fundamentada naquilo que está escrito ali. E não é diferente isso que está dentro do meu coração. Se está dentro do meu coração desta forma, do seu coração dessa forma, então você tem a Deus e glorifique o Senhor por isso. Não se nega a Cristo, não se diminui a Cristo, não se transforma a Cristo em outra coisa, pois ele foi desde o nascimento, preste bem atenção, 100% homem e 100% Deus. Negar a humanidade de Cristo, ou negar a divindade ou deidade de Cristo, é negar a Cristo, de uma forma ou de outra. O plano de Deus inclui Cristo vir à Terra
como 100% homem e 100% Deus. Em nenhum momento enquanto ele esteve aqui, ele deixou de ser homem. Em nenhum momento enquanto ele esteve aqui, ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento que ele esteve aqui, ele se transformou em uma outra pessoa. Não, ele foi gerado já como homem e como Deus no ventre de Maria. O Filho, nós entendemos, Jesus Cristo, ele é a revelação do Pai, 100% na sua integralidade. Ele não revelou parte do Pai. Ele não revelou parcialmente o Pai, não. Ele revelou ao Pai. O Filho é a, não é parte da, é a revelação do Pai. Jesus, ele é o caminho para o Pai. Ele não é um caminho para o Pai. Ele é o único caminho para o Pai. Até um amigo nosso, pastor Eliseu, forte abraço, ele nos disse algo interessante em uma de suas pregações. Ele disse assim: quem disse que só um caminho leva a Deus? Né? E todo mundo, todos nós cremos assim, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele falou: não, todos os caminhos levam a Deus, sim. Só não sei depois que você chegar diante de Deus para onde você vai, mas que você vai chegar na frente dele por qualquer caminho que você for, você vai chegar. Mas a partir de lá, aí é Deus que vai decidir para onde você vai. Mas se você quer chegar ao Pai e continuar com ele e ficar na eternidade com ele, então é através de Jesus, através da sua doutrina, através do plano de salvação de Deus revelado em Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, para manter-se na vida eterna com Deus. Queria ler aqui alguns versículos com vocês, queridos, que está em João, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. João, capítulo 1 e o versículo de número 18, que nos diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Como é que eu vejo o Pai? Como é que ele se revela a mim? Como que eu conheço a Deus? Através de Jesus. Jesus, ele revelou o Pai. Como é que eu conheço a Deus? Simplesmente olhando para Cristo, através das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 11 e o versículo de número 27. Mateus capítulo 11 e o versículo de número 27 diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha o que Jesus está falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quem é que conhece Jesus? 100% o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, ninguém conhece o Pai 100% senão o próprio Senhor Jesus. E tem uma vírgula. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, vírgula. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você conhece a Deus, querido, e sabe quem é Deus, é porque Cristo revelou a Deus para você, revelou a Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. 1 João 5,20 também gostaria de ler com vocês. 1 João, capítulo de número 5, e o versículo de número 20, que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha como Cristo se revela como o único e verdadeiro que está em Deus, vindo do próprio Deus, revelando a Deus aos homens. Este é Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida. Ele é intitulado como sendo o próprio Deus. Ele está com o Pai, ele é o Pai, juntamente com o Espírito Santo. João 14 e 6. João 14, capítulo de número 14 e o versículo de número 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para encerrar essa parte sobre a questão do Filho ser a revelação do Pai, ser o único caminho ao Pai, e que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho,
1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5 diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Então aqui Timóteo recebe uma carta de Paulo, onde Paulo afirma que existe só um Deus, que existe só um mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, o homem. Algumas pessoas têm na sua fé de que existem outros mediadores entre nós e Deus. E colocam aí uma série de mediadores. Colocam santos, colocam imagens, colocam uma série de questões dizendo que são intermediadores ou mediadores entre nós e Deus. Mas este versículo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, deixa muito bem claro que entre nós e Deus existe só um mediador, que é justamente o caminho que nos leva a Deus, que nos revela a Deus, que nos mostra a Deus, que exatamente nos mostra quem é Deus, que exatamente nos constrange com o seu amor. E quem é este que age de forma mediadora? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, homem. Lembra que nós falamos que Jesus ele nasceu 100% homem, 100% Deus? Paulo vai afirmar a Timóteo nessa sua carta: Jesus Cristo, homem, 100% homem. Ele não deixou de ser homem, inclusive no momento em que ele é crucificado. Ele não é abandonado por Deus, a sua divindade não o deixa, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa a sua divindade no momento de morte, mas ele morre porque ele está num corpo limitado, num corpo que tem vida, e por ele ser ali crucificado, por ele, perdão, queridos, por ele ter sido crucificado, por ele ter sido ferido, né? Inclusive traspassaram uma lança no seu coração, o chicotearam bastante, maltrataram demais, ele não suporta na sua carne e morre. Mas como ele não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte, como ele não tinha pecado, a morte não pôde retê-lo, e ele ressuscita ao terceiro dia. O Filho, então, é a revelação do Pai, é o caminho para o Pai, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Assim como no passado, João defendeu o Evangelho de que Jesus era o único caminho para se chegar a Deus. Hoje, as pessoas estão criando religiões para se ligar a Deus diretamente, sem Jesus Cristo. Olha que coisa terrível. Rejeitando a Jesus. Mas isso não é possível, querido. Somente através de Jesus se pode alcançar a Deus. Assim, Jesus, seja a pessoa e seja a sua doutrina, é que leva o ser humano a Deus. Não existe outro caminho. Não existe rejeitar a Cristo, rejeitar o Filho e querer se chegar a Deus. Agora, existe uma coisa: se alguma pessoa não teve a oportunidade sequer de ouvir falar de Jesus Cristo, mora num lugar extremamente afastado, isolado da civilização, onde nunca se ouviu falar a respeito de Jesus, aí Deus, como justo juiz, vai julgar a causa desta pessoa e vai direcioná-la segundo a sua própria vontade e justiça. Mas hoje, considerando a nossa civilização, dificilmente alguém não tem ouvido falar a respeito de Jesus. Dificilmente alguém não ouviu falar a respeito do Filho de Deus. Então, para se chegar a Deus, é necessário, sim, conhecer Jesus e, através dele, conhecer o Pai. A pessoa de Cristo está ligada ao seu legado de ensino. Jesus Cristo deixou um legado de ensinamentos. Ele não simplesmente veio aqui, curou pessoas, abençoou pessoas e foi embora. Ele deixou uma doutrina. Ele deixou uma revelação do Antigo Testamento em palavras, inclusive. Ele deixou escritos. Ah, foi ele que escreveu, pastor Fábio? Não, não foi ele que escreveu. Ele ensinou aos seus discípulos. Alguns de seus discípulos tinham alguns amanuenses. Esses amanuenses é que escreveram pelos seus discípulos. Com exceção de Paulo, talvez, que escrevia ou tinha o seu amanuense também para auxiliá-lo. Com exceção de Lucas, que era médico e tinha
que eram alfabetizados, os demais que eram pescadores, provavelmente não eram alfabetizados e tinha algum amanuense que os auxiliava no momento de escrever ali o evangelho que eles escreveram. É importante ressaltar isto, queridos, porque Jesus Cristo, quando ele parte para a glória, ele não deixa só testemunhos de milagres e curas, ele deixa um legado de ensinamentos. Ele deixa a sua história marcada pelos seus ensinos, inclusive. Quando você aceita Jesus, você não aceita o Jesus milagreiro, você aceita o Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por você e que deixou um legado para a sua vida, um legado de ensinamentos. Quando eu falo você não aceita o Jesus milagreiro, é que você não aceita só o Jesus milagreiro. Eu estou entregando minha vida a Jesus, que Ele é o que faz milagres. Não, eu estou entregando a minha vida a Jesus porque Ele é aquele que me transforma. É aquele que além de ter o poder de me purificar de todo pecado, Ele tem o poder de transformar a minha alma, a minha mente, uma mente sadia, numa alma sadia, para não pecar mais. E como isso acontece? Através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, que ela vem completar a palavra de Deus que já estava escrita no Antigo Testamento. Então Jesus ele deixa um legado de ensinos que complementam o Antigo Testamento. Não há como aceitar a pessoa de Cristo e negar o seu ensino, pois são intrínsecos, um faz parte do outro, são indissolúveis, inseparáveis, são de fato inseparáveis. Você quer aceitar Jesus, automaticamente você está aceitando o seu ensino, a sua forma de viver, a sua forma de que ele ensinou, e isso deve transparecer no seu dia a dia, deve transparecer nas suas palavras, deve transparecer na sua mente, nas suas ações, nos seus atos. Você precisa ser um cristão, ou seja, você precisa ser alguém que vive o ensinamento de Cristo aqui nesta terra. Quando eu aceito a Jesus, eu aceito a pessoa para ser o meu Deus e aceito os seus ensinamentos juntamente com Ele. Não há como aceitar a Jesus e negar os seus ensinamentos e vice-versa. Eu gosto só dos ensinamentos de Cristo, mas eu não quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Tudo bem, você vai ter uma filosofia de vida, mas a sua salvação não está garantida. Quando você aceita Jesus, de fato, como Senhor e Salvador da sua vida, os seus ensinamentos vêm juntamente com Ele para que você seja transformado segundo a vontade de Deus. Quem é o Fábio? Além do conjunto físico, eu possuo uma série de características que me definem. Assim é Cristo. Aceitar a Ele é aceitar a sua essência e tudo que Ele representa do ponto de vista bíblico. Assim, quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Filho como o Pai, sendo o Filho a revelação do Pai, que está no Pai e transmitindo o Pai, nos leva ou nos indica como chegar ao Pai. É profundo esse ensinamento, é maravilhoso, pois nos traz a revelação de como nós devemos se chegar a Deus. Existe um único caminho, Jesus. E para nós alcançarmos, nós entramos pelo caminho e devemos permanecer nele. E aí nós alcançamos. Mas se nós entramos pela doutrina de Cristo e no meio do caminho nós sairmos para algum tipo de acréscimo, para algum tipo de desvio, para algum tipo de quebra desta doutrina, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode começar bem e terminar mal. Deus ele quer que nós permaneçamos na doutrina de Cristo para chegarmos até onde Ele quer que nós cheguemos, que é o céu de glória, onde Ele está nos esperando para as bodas do Cordeiro. Queridos, nós encerramos aqui o versículo de número 9 e já vamos entrar no versículo de número 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha, veja bem. Olha o que João está orientando a igreja da Ásia. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, não o recebais em casa e nem o saudeis, nem um oi, tudo bem? Nem isso João recomenda que nós façamos em relação a essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos enganadores. Ah, pastor, mas a Bíblia nos fala
que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos abençoar todas as pessoas, etc. Mas nós vamos entender o porquê que João ele se torna tão radical no seu ensinamento e parece que existe uma ruptura, né? Um desligamento desse apóstolo do amor que tanto prega o amor e de repente traz um ensinamento tão duro, um ensinamento tão rígido, um ensinamento que deixa a gente às vezes até pensativo. Eu posso, como cristão, agir dessa forma? Eu posso, como cristão, ter uma atitude como essa, não querer se relacionar com alguém, excluir alguém da minha vida, tornar essa pessoa afastada de mim? Nós vamos entender de fato por que João escreveu isso e em que hipótese nós devemos tomar uma postura tão drástica em nossa vida, em que momento essa postura drástica precisa ser tomada, porque do contrário nós estaremos sendo coniventes com o erro, e por sermos coniventes com o erro, nós podemos estar prejudicando outras pessoas, trazendo mal para elas, e aí você precisa fazer uma escolha. Ou você continua ajudando esta pessoa que está causando mal para outras, e aí essas outras pessoas fiquem mal e a culpa vai ser sua também, ou você rejeita esta pessoa, você não o auxilia, não o abençoa, não o ajuda, e aí ele para de prejudicar outras pessoas e você fica em paz com Deus. Então nós vamos entender agora aqui no versículo de número 10 a respeito disso. Neste momento, queridos, neste momento, João ele traz a sua segunda advertência. E ele reforça a seriedade com que está tratando a situação em relação ao erro dos enganadores, ou seja, dos falsos profetas, dos falsos mestres. João não só adverte sobre estes falsos mestres, mas também os orienta de como devem ser tratados. João ele traz uma advertência: olha, cuidado com estes homens, cuidado com essas pessoas, cuidado com seus ensinamentos. Estejam de olhos abertos, estejam atentos, estejam perceptivos a tudo aquilo que está sendo anunciado por eles. E além de vocês terem os olhos abertos, como João vem nos trazer essa palavra de abrir os nossos olhos sobre falsos ensinamentos, ele também nos dá uma orientação de como esses falsos profetas devem ser tratados. Eles não devem ser recebidos em casa. Não devem ser tão pouco saudados. Não devem. Claramente, João ele deixa um dever para a igreja. O seu dever é simples, direto, claro, objetivo. Não os recebais em casa, deis boas-vindas, ou seja, nem os recebam em casa e nem os cumprimentem. Esta é a ordem dada aos cristãos, que são dados a hospitalidade e generosidade, e por generosidade dão hospedagem aos verdadeiros missionários. Ou seja, existiam pessoas naquela época que quando um missionário estava viajando e visitava aquela região, aquela aldeia, aquela cidade, eles eram os primeiros a oferecer hospitalidade. Não, vocês estão vindo de longe, estão anunciando a palavra do Senhor, devem estar cansados, precisam de alimento. E eles se sentiam abençoados por isso, porque eles não podiam ser missionários, mas eles podiam contribuir com a sua hospitalidade, para que esses missionários pudessem pregar e continuar a transmitir a palavra de Deus. Então, eles abençoavam a obra de Deus e se sentiam abençoados por poder estar auxiliando na obra do Senhor. E como é maravilhoso nós, de alguma maneira, possamos aí auxiliar a obra do Senhor. No caso missionário, como todos já sabem, que é indo, orando e contribuindo, nós agimos, contribuímos para o reino de Deus quando nós intercedemos pelos missionários e pelas nações que precisam ser salvas. Nós contribuímos para o ministério e a obra do Senhor quando nós contribuímos com a nossa oferta financeira. Nós contribuímos com a obra missionária, com o reino de Deus, também indo levar a palavra. Aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam indo,
mas elas estavam orando e contribuindo de forma financeira, abrindo as portas da sua casa para dar alimentos, para que aqueles homens que vinham de longe pudessem descansar, refazer suas energias, suas forças, ter uma alimentação saudável, poder ali tomar um belo de um banho, porque às vezes as viagens eram de longa duração e não tinha sequer um local para fazer a sua higiene pessoal. E quando eles chegam nessas cidades, os nossos irmãos em Cristo daqueles locais sabiam de tudo isso. Andou 20 dias, 30 dias, andou de barco, etc. Tal. E quando chega na cidade, está mal cheiroso, está precisando de um banho, precisa ser bem alimentado porque comeu mal durante a viagem, ou foi atacado, talvez, ou foi salteado. E aí, ter este momento faz toda a diferença, ou fazia toda a diferença. Porque imagine uma pessoa que está cansada, extremamente cansada, suja, com fome, for anunciar a palavra do Senhor, a pessoa não vai querer nem ouvir por causa do mau cheiro. Ou antes, porém, vai falar: olha, você não quer comer alguma coisa antes de você falar alguma coisa para mim? Então, às vezes, para a pessoa não ser pesada aos ouvintes, tinham aí esses irmãos que tinham hospitalidade, era a prática deles, eles eram generosos, eles davam ali a hospedagem aos nossos irmãos missionários que estavam anunciando a palavra do Senhor e viajando para vários lugares, como é registrado, por exemplo, a vida de Paulo, a vida de Barnabé, a vida de Silas, que estavam sempre viajando para anunciar a palavra do Senhor. Alguns teólogos chegam a questionar, né, a dureza deste tratamento, não sendo talvez necessário ser tão duro, e aí acabou até questionando, né, a canonicidade da carta de João, colocando aí em questão se ela de fato deveria ser seguida à risca 100%, porque se ela não é seguida à risca 100%, ela não merece estar fazendo parte do cano bíblico. Ela não é totalmente inspirada e não deveria fazer parte, porque eles entenderam que João estava sendo duro, mas nós precisamos entender por que é que João escreveu e em que momento nós vamos de fato conseguir conciliar o nosso entendimento a respeito dessa dureza que João vem sem nenhuma tolerância sobre esses falsos mestres e esses falsos profetas, né? Assim, a relevância do entendimento deste versículo, queridos, para os tolerantes que não querem se afastar de ninguém, assim como também para os separatistas que gostam de se afastar de quase todo mundo, mas para se ter um correto, ou pelo menos um equilíbrio ou um equilibrado entendimento deste versículo, é necessário considerar três aspectos. Mas para nós entrarmos nesses três aspectos, provavelmente nós vamos gastar aí aproximadamente talvez aí uns 20 ou 30 minutos para falar a respeito desses aspectos. E como nós vamos gastar todo esse tempo, nós já tivemos aí aproximadamente um pouco mais de 40 minutos nesse estudo, e a gente vai deixar o restante para meditarmos em relação a essa decisão dura de João na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Então, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã, que Deus lhe dê graça para que você entenda toda a vontade de Deus e a revelação de Deus através de Jesus Cristo, e que nós tenhamos com seriedade, com total seriedade, defender o Evangelho de Cristo, para que todo o plano de Deus se cumpra sobre a nossa vida e que ninguém roube aquilo que nós alcançamos, que ninguém roube aquilo que nós alcançamos da parte de Deus. Que Deus ele te dê um fim de semana abençoado, que o Senhor de fato possa alcançar a sua vida e que Deus derrame suas bênçãos sem medida sobre você e sobre a sua família durante esses dias tão difíceis que estamos vivendo. Deus te abençoe e te guarde, e obrigado por estar conosco neste outro culto de ensino onde estamos aprendendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe, fique com Deus, forte abraço, em nome de Jesus. Amém.